vejo muito no consultório as pacientes chegando ansiosas, nervosas, porque fala, doutora, eu tô grávida e tenho mioma, sem saber o que vai acontecer, quais são os problemas que isso pode ter para aquela paciente que tem mioma e está grávida. Então eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Eu não quero falar com vocês, digamos, da parte ginecológica do mioma, explicar a fisiopatologia, por que ele surge, quais são os problemas, nada disso. Então vamos começar da seguinte forma. Você tem mioma e engravidou, ou na própria gestação você fez sua primeira ecografia e descobriu que você tinha um mioma da qual que você não sabia. Nós temos que primeiro separar, nós temos basicamente três tipos de mioma, o mioma submucoso, o mioma intramural e o mioma subseroso. Essa classificação é em relação à posição dele, ou seja, em relação a em que parte do útero ele está. E sim, essa posição tem, né, onde esse mioma está no útero, vai nos falar o risco ou não, os cuidados que a gente tem que ter durante a gestação, assim como o tamanho dele. Eu tenho aqui, né, esse esqueminha que eu uso aqui no consultório para explicar para minhas pacientes, então eu vou mostrar para vocês, né? Aqui é o útero, aqui nós temos a trompa, ovário, né? Então, como que é em relação às posições do mioma, como eu falei? Aqui nós temos o mioma subseroso, ou seja, o mioma subseroso é aquele que a gente fala, é o mioma que está para fora do útero, né? Ele fica mais na parte externa do útero. O mioma intramural é esse mioma aqui, ele está bem no meio da musculatura do útero, tá certo? Aqui seria o mioma intramural, bem no meio da musculatura. E esse mioma aqui seria o que a gente chama de mioma submucoso, ou seja, ele está mais ligado para a parte interna do útero. Esse esquema aqui que eu achei no meu computador, acho que vai ficar mais bonitinho para explicar. Tá vendo? Esse aqui é um intramural, esse aqui é um intramural, ele tá bem no meio da musculatura uterina. Esse aqui é um submucoso, ele tá na musculatura uterina, mas ele tem acesso à parte interna do útero aqui, né, o endométrio. E esse aqui é um subseroso, ele está mais para a parte externa do útero. Então, normalmente, o mioma subseroso, ou seja, aquele mioma que está mais na parte externa do útero, ele não causa nenhum problema na gestação. Isso eu estou falando em relação à posição somente, claro. O intramural também, geralmente, é um mioma que não causa grandes problemas na gestação. Ele está no meio da musculatura do útero, então não vai ter problema nenhum. Já o mioma submucoso, normalmente é aquele mioma que a gente mais se preocupa, que como ele está pela parte interna do útero, que é onde o bebê vai implantar, onde que vai ter a formação da placenta, então de duas uma, né? O mioma submucoso às vezes está relacionado à infertilidade, à dificuldade de engravidar, ou está relacionado a abortamento de repetição, ou realmente pode causar problemas durante a gestação. Por quê? Como ele está pela parte interna do útero, ele pode competir com espaços do bebê, né? Então, pode ter mais facilidade de descolamento de placenta, pode ter mais hematomas, pode ter até uma restrição de crescimento intrauterino, ou seja, né, o mioma cresce e compete espaço com o bebê, causando sim uma gestação de risco e de cuidados maiores. Como eu falei, quando a pessoa é engravida e tem mioma, a gente analisa essas duas coisas, uma a posição do mioma e outra o tamanho. Quanto à posição do mioma, já expliquei para vocês, mioma subseroso e intramurais, geralmente, simplesmente pela posição, não causam problema nenhum na gestação, não tem grandes riscos. E o mioma submucoso, sim, é um mioma que a gente tem que ter mais atenção, tem que ter um cuidado maior, que ele está mais relacionado em complicações durante a gestação. Agora, outra coisa que a gente avalia é em relação ao tamanho. Por que em relação ao tamanho? O mioma nada mais é do que um nódulo, onde o tecido é da própria musculatura do útero, né? É feito do mesmo tecido do útero. Então, na gestação, do mesmo jeito que os hormônios da gravidez
estimulam o crescimento, hipertrofia da musculatura do útero, obviamente para o neném crescer e se desenvolver, esse hormônio também acaba mandando esses sinais para crescimento e desenvolvimento para os miomas. Então, o que a gente espera numa gestação é que esse mioma aumente de tamanho também. Por isso, é muito importante também o tamanho inicial do mioma. Por quê? Um mioma de 1 centímetro, de 2 centímetros, ele sendo intramural ou submucoso, realmente não causa grandes problemas na gestação. Ele vai crescer, mas ele está numa posição que não interfere no neném, então não vai ter grandes consequências. Agora, um mioma intramural ou submucoso de grande porte, um mioma que já tem 5, 6, 7 centímetros, eles vão crescerem, mas que não interfere no neném, então não vai ter grandes consequências. Agora, um mioma intramural ou submucoso de grande porte, um mioma que já tem 5, 6, 7 centímetros, eles vão crescerem mais na gestação e aí pode ficar tão grande que aí sim, mesmo não estando naquela posição que teoricamente atrapalha a gestação, por ele ser grande e ficar maior ainda, pode vir a atrapalhar. Por quê? O mioma grande não deixa de ser uma distensão uterina maior. Então, essas pacientes que têm um mioma 1 ou 2 ou mais miomas de grande porte, com tamanho grande, o que acontece? Ela tem mais chances de desenvolver algumas complicações, como dor mais intensa durante a gestação, né? Porque esse útero está distendendo mais, então ela pode sentir mais dores durante a gestação. Ela tem um risco maior de entrar em trabalho de parto prematuro, porque tem essa distensão uterina já importante. Tem mais risco de romper bolsa, né? Ter ruptura prematura de membranas antes de 37 semanas e vir a ter um trabalho de parto prematuro por conta disso. Tem mais chances também de ter complicações como descolamento de membranas, descolamento de placenta, né? Resumindo, sim, toda gestante que tem mioma pode ser que tenha uma gestação de um risco maior, mas isso depende do tipo de mioma em relação a onde esse mioma está localizado no útero e o tamanho desse mioma. Dependendo da posição e o tamanho desse mioma, pode ser que você tenha uma gestação de risco habitual e não tenha nenhuma complicação, ou pode ser que a gente precisa sim ter uns cuidados maiores de repouso, observação, para que a gente não permita que chegue a ter uma complicação mais séria. Por isso é fundamental, por isso é super importante você ter uma consulta pré-concepcional, que nessa consulta a gente vai fazer o check-up geral e já vai ver esses possíveis problemas e resolver ele antes de você engravidar. E caso você engravide tendo algum mioma, tem que fazer seu pré-natal certinho, adequado e bem acompanhado, porque como eu falei, existem essas complicações, mas essas complicações normalmente são mais raras, mas é importante você fazer esse acompanhamento adequado para não só você ficar tranquila, mas como assim não permitir que chegue a complicações mais graves. Eu tenho uma paciente muito querida que o caso dela é mais ou menos assim. Ela tinha uma miomatose uterina, se não me engano ela tinha de ver uns 4, 5 miomas, eles eram grandes, de 5, 6 centímetros, e a posição deles, na verdade, em teoria, eram posições que não atrapalharia ela engravidar ou ter um pré-natal normal. Por quê? Porque eles eram intramurais e subserosos. Porém, eles eram de tamanho, eles eram grandes e muitos. Então, mesmo em teoria sendo um mioma que não causa problema na gestação, por ele por ser em grande quantidade e de tamanho aumentado, poderia sim na gestação ela ter uma complicação de distensão uterina, de trabalho de parto prematuro, porque com certeza ia crescer muito mais esses miomas. Então, ela fez a miomectomia, retirou todos os miomas
deu tempo de recuperar o corpo, né? Como a cirurgia dela foi uma cirurgia extensa, nós pedimos assim um limite de 1 ano e meio para ela começar a tentar engravidar, que era mais ou menos o planejado dela mesmo, que ela planejava para engravidar. Engravidou, teve um pré-natal de baixo risco maravilhoso e agora ela já está grávida do segundo bebê. Tudo tranquilo, tudo normal. E foi tudo resolvido. Ela evitou todo um problema de preocupação ou de possíveis complicações na gestação, graças ao acompanhamento ginecológico, ao acompanhamento pré-concepcional que ela fez.